Em 2 de fevereiro de 1943, nas ruínas do que fora Stalingrado, o último bastião do 6º Exército Alemão depôs as armas. A batalha mais sangrenta da história europeia durou 233 dias. Naquele momento, aproximadamente 93 mil soldados alemães e aliados marchavam para o cativeiro soviético. Destes, entre 5 mil e 6 mil retornariam vivos à Alemanha Ocidental. O restante morreu nos campos de concentração durante as marchas, nos improvisados hospitais de campanha das estepes. A questão que permanece com toda a sua brutal aritmética é o que exatamente aconteceu com esses homens durante os 12 anos entre sua captura e seu retorno final em 1956. A resposta não é simples nem conclusiva. Alguns prisioneiros morreram de tifo nas primeiras semanas. Outros colaboraram com seus captores e gravaram transmissões de rádio de Moscou. Houve generais que testemunharam em Nuremberg, oficiais que se juntaram ao exército da Alemanha Oriental comunista e um marechal de campo que passou seus últimos anos em uma vila na RDA. Havia também um manuscrito literário confiscado pela NKVD e redescoberto nos arquivos do FSB 70 anos depois. E, acima de tudo, havia o silêncio daqueles que retornaram e não puderam ou não quiseram falar. Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi o ponto de virada da guerra na frente oriental, e os homens que sobreviveram carregaram essa mudança consigo por décadas. O termo alemão para aqueles que retornaram do cativeiro soviético, Heimkehrer, não tem uma tradução perfeita para o inglês. Significa literalmente aquele que retorna para casa. Mas a palavra carrega consigo todo o peso do custo desse retorno e a incompletude da volta para casa. A dimensão do desastre, quantas pessoas permaneceram de pé. Quando a Operação Urano encerrou o cerco em 23 de novembro de 1942, entre 260 mil e 300 mil homens estavam presos no Kessel, o Bolsão. O número exato permanece um tema de debate entre os historiadores, pois o 6º Exército havia absorvido unidades de apoio, tropas de outras nacionalidades e pessoal administrativo, cuja contagem precisa é difícil. Durante os 70 dias de cerco, antes da rendição, entre 80 mil e 100 mil soldados morreram em combate, de frio e de fome. Outros 40 mil feridos graves foram evacuados por via aérea nas últimas semanas do cerco, quando o corredor aéreo ainda estava operacional. Alguns desses evacuados morreram durante o transporte ou pouco depois em hospitais por todo o Reich. Quando o marechal de campo Friedrich Paulus se rendeu em 31 de janeiro e os últimos focos de resistência caíram em 2 de fevereiro, restavam aproximadamente 91 mil homens. Outras estimativas elevam esse número para até 93 mil. Esses homens não eram uma força intacta. Eles vinham suportando condições extremas há meses, temperaturas de 40 graus abaixo de zero, rações que haviam diminuído para 200 gramas de pão por dia nas últimas semanas, falta de combustível para os veículos, falta de remédios para os feridos e ainda vestindo as roupas de verão com as quais chegaram à Rússia em junho de 1942. Muitos sofriam de congelamento grave, disenteria e tifo incipiente. O sistema imunológico de uma porcentagem significativa já estava comprometido antes do início do cativeiro. O historiador alemão Rüdiger Overmans, em sua obra seminal sobre as baixas alemãs na Segunda Guerra Mundial, estimou que dos 91 mil capturados, entre 5% e 7% sobreviveriam até chegar à Alemanha Ocidental. Isso equivale em números absolutos a entre 4.500 e 6.400 homens. A cifra de 6 mil, comumente usada na história popular, é retirada do limite superior dessa faixa e provavelmente inclui alguns soldados de nações aliadas que foram processados separadamente. O número exato nunca foi precisamente estabelecido, em parte porque os registros soviéticos não eram acessíveis até a década de 1990 e em parte porque alguns prisioneiros morreram em circunstâncias não documentadas. O contraste com outras grandes derrotas da guerra é revelador. Quando os aliados capturaram 150 mil soldados alemães no norte da África, em maio de 1943, a taxa de mortalidade em cativeiro foi inferior a 1%. Nos campos soviéticos, a taxa de mortalidade dos prisioneiros de Stalingrado aproximou-se de 95%. Essa diferença não pode ser explicada apenas pela brutalidade do regime soviético, embora esse fator certamente tenha existido.
Isso também se explica pelas condições em que os prisioneiros chegaram, pelo rigoroso inverno russo, pela falta de infraestrutura para lidar com um número tão grande de cativos em tão pouco tempo, e por uma política soviética que, nos primeiros meses, não priorizou a sobrevivência dos derrotados. Há outra perspectiva a partir da qual se pode analisar esses números. O Sexto Exército, na época do cerco, não era composto apenas por alemães, incluía unidades romenas, croatas e italianas que haviam ficado presas no Kessel junto com as principais formações alemãs. O destino delas foi, no geral, ainda pior que o dos alemães. Representavam uma prioridade ainda menor para a administração soviética. Seus registros de campo eram mais deficientes, e aqueles que sobreviveram tiveram maior dificuldade para serem repatriados, pois seus países de origem haviam mudado de lado ou de regime durante a guerra. Os romenos capturados em Stalingrado, por exemplo, eram cidadãos de um país que, em 1945, se tornou um satélite soviético, criando situações jurídicas e políticas de enorme complexidade para os sobreviventes. O próprio conceito de sobrevivente de Stalingrado é mais amplo do que a imagem da rendição de 2 de fevereiro sugere. Há soldados que conseguiram escapar do Kessel antes do fechamento do cerco e que sobreviveram ao resto da guerra em outras frentes. Há feridos evacuados por via aérea que nunca se tornaram prisioneiros. E há homens que, durante o cerco, foram capturados em pequenas ações locais semanas antes da rendição final e que vivenciaram diferentes condições de cativeiro. A categoria de prisioneiro de Stalingrado abrange experiências que, embora compartilhem o contexto da mesma batalha, diferem consideravelmente em seus detalhes. O cativeiro começou antes mesmo de os homens chegarem a qualquer campo. Começou na marcha. Entre 2 e 22 de fevereiro de 1943, colunas de prisioneiros marcharam entre 30 e 60 quilômetros por dia pela estepe congelada. Os guardas soviéticos, que também haviam se saído mal na batalha, tinham pouco interesse em preservar os derrotados. Os que caíam não eram recolhidos. Os que paravam eram fuzilados na hora ou deixados para trás para morrer congelados. As temperaturas durante aquelas semanas variaram de 20 a 40 graus abaixo de zero. Os prisioneiros não tinham roupas adequadas. Muitos haviam abandonado suas botas para envolver os pés gangrenados em trapos. A neve cobria qualquer cadáver em poucas horas, apagando todos os vestígios. Os depoimentos reunidos décadas depois por historiadores como Bianca Pietro-Enker concordam que a aparência daquelas colunas era quase desumana. Fileiras de espectros esfarrapados, com os rostos cobertos de fuligem e as barbas congeladas, avançando em silêncio porque falar consumia energia que ninguém podia se dar ao luxo de desperdiçar. A primeira parada para a maioria foi o campo de trânsito de Beketovka, a poucos quilômetros ao sul de Stalingrado. As condições lá eram catastróficas. O campo não estava preparado para receber dezenas de milhares de homens. Não havia barracões suficientes, o suprimento de alimentos era quase inexistente e a água estava contaminada. Estima-se que entre 25 mil e 40 mil prisioneiros morreram em Beketovka e nos campos de trânsito próximos durante as primeiras semanas de cativeiro, antes mesmo de serem transferidos para os campos permanentes. Alguns historiadores soviéticos posteriores, como Viktor Zemskov, que teve acesso aos arquivos da NKVD na década de 1990, publicaram dados que confirmam essa magnitude da mortalidade inicial. De Beketovka, os prisioneiros foram colocados em vagões de gado e transportados por milhares de quilômetros até campos no interior soviético. As viagens duravam semanas, nos vagões sem aquecimento, com rações mínimas e superlotados a ponto de ser impossível sequer sentar, as mortes continuavam. Os cadáveres nem sempre eram removidos imediatamente. Sobreviventes que deixaram relatos escritos descrevem ter convivido com os mortos por dias durante esses transportes, uma estatística que ilustra a rapidez da mortalidade. Dos aproximadamente 91 mil homens capturados, estima-se que entre 40 mil e 50 mil morreram antes de chegar aos seus campos permanentes. Em 3 meses após a rendição,
O Sexto Exército havia perdido mais da metade de seus prisioneiros sem que uma única batalha tivesse ocorrido. O tratamento dispensado pelos guardas soviéticos durante as marchas não fazia parte de um plano sistemático de extermínio, mas sim uma combinação de negligência, exaustão, ressentimento e, em alguns casos, sadismo individual. Os guardas também haviam acabado de sair de uma batalha brutal. Muitos haviam perdido camaradas e familiares na guerra que os alemães trouxeram para o seu país. Que essa situação tenha gerado brutalidade contra os derrotados não é surpreendente, embora não seja justificável. O que é significativo é que existiam ordens para não matar prisioneiros, e estas nem sempre eram cumpridas. Há provas documentais da execução de prisioneiros incapacitados, o que contrariava as instruções do comando soviético. Os depoimentos dos sobreviventes da marcha compartilham certos detalhes recorrentes que os pesquisadores identificaram como característicos da experiência. O som da neve rangendo sob milhares de pés, o silêncio absoluto das colunas que haviam parado de falar, os corpos daqueles que haviam caído na noite anterior, visíveis ao longo das estradas, e o frio como uma dor física constante que eventualmente deixava de doer e se transformava em uma dormência ainda mais aterradora. Um dos sobreviventes, o tenente Heinz Schröter, descreveu décadas depois que o que mais o perturbava não era o sofrimento da marcha, mas a indiferença que desenvolveu em relação àqueles que caíam ao seu lado. Uma anestesia moral como mecanismo de sobrevivência. O choque do cativeiro também tinha uma dimensão de incredulidade que os sobreviventes descreveram repetidamente em seus depoimentos. Até os últimos dias do cerco, muitos soldados mantiveram a convicção de que o exército de resgate chegaria, de que Hitler não abandonaria o Sexto Exército. A rendição não foi apenas uma derrota militar, mas também o colapso de um sistema de crenças que havia sustentado os homens durante semanas de extremo sofrimento. Aqueles que foram levados para o cativeiro o fizeram, em muitos casos, em estado de dissociação psicológica. Seus corpos continuavam marchando enquanto suas mentes ainda não haviam processado o que havia acontecido. A composição social dos prisioneiros era um mapa da sociedade alemã da época. Havia camponeses bávaros e operários do Ruhr, estudantes universitários mobilizados antes de concluírem seus cursos e artesãos de meia idade com filhos em casa. Havia nazistas fervorosos e simples recrutas que nunca haviam nutrido convicções políticas. Essa diversidade criou dinâmicas complexas de convivência nos campos, onde diferenças de classe, região e grau de adesão ao regime se misturavam com as da hierarquia militar e do estado de saúde, criando uma sociedade em miniatura submetida a condições de extrema pressão. O sistema de acampamentos, onde eles foram parar. Os prisioneiros de guerra alemães na União Soviética não estavam sob a jurisdição do Gulag, o sistema soviético de campos para criminosos e prisioneiros políticos, mas sim sob o GUPV, o Departamento Principal para Assuntos de Prisioneiros de Guerra e Internamento, um ramo independente da NKVD. Essa distinção legal, teoricamente, tinha implicações no tratamento que os prisioneiros receberiam. Na prática, durante os primeiros anos, a diferença foi quase imperceptível. O campo mais importante para os capturados em Stalingrado era o campo número 48 em Tambov, a cerca de 450 quilômetros a sudeste de Moscou. Tambov recebeu uma parcela significativa dos sobreviventes da marcha e tornou-se o centro do sistema para esse contingente. As condições iniciais em Tambov eram terríveis. Barracões sem isolamento térmico em temperaturas ainda extremas, rações insuficientes e falta de instalações sanitárias adequadas. Outros campos relevantes para os prisioneiros de Stalingrado incluíam o campo número 7 em Krasnogorsk, perto de Moscou, onde oficiais de alta patente eram mantidos e onde o Comitê Nacional para uma Alemanha Livre foi fundado posteriormente. O campo número 62 em Suzdal, também para oficiais. E uma rede de campos nos Urais, Sibéria Ocidental e Ásia Central, onde sargentos e soldados eram distribuídos. No total, o sistema GUPV abrigou mais de 2 milhões de prisioneiros de todas as nacionalidades durante os anos de guerra, sendo os alemães o maior grupo. As condições variavam consideravelmente dependendo do campo, do ano e da patente do prisioneiro. Oficiais de alta patente desfrutavam de condições de vida relativamente melhores, alojamentos separados, rações ligeiramente maiores,
acesso a livros e, em alguns casos, a possibilidade de correspondência. Os soldados rasos viviam em quartéis superlotados, trabalhavam em fábricas, minas e canteiros de obras e tinham acesso muito limitado a qualquer atividade além do trabalho forçado. O trabalho tornou-se o princípio central da vida nos campos a partir de meados de 1943, quando a mortalidade em massa inicial deu lugar a uma situação mais estável. Os prisioneiros construíram estradas, trabalharam em minas de carvão em Donbas e ergueram edifícios em cidades devastadas pela guerra. O famoso Hotel Moskva, em Moscou, e vários outros edifícios icônicos da reconstrução soviética do pós-guerra foram parcialmente construídos por prisioneiros de guerra alemães. A barragem da usina hidrelétrica de Voltskaya, no rio Volga, carrega a marca do trabalho de milhares de prisioneiros alemães em suas fundações. O sistema de racionamento nos campos seguia um princípio perverso de eficiência. Aqueles que trabalhavam mais recebiam mais comida. Aqueles que estavam muito fracos para trabalhar no nível exigido recebiam rações reduzidas, o que acelerava seu declínio. Esse ciclo vicioso foi uma das principais causas da alta taxa de mortalidade, mesmo após a estabilização da situação geral nos campos. Os prisioneiros que chegavam debilitados pelas marchas mal conseguiam se recuperar com as rações mínimas destinadas aos não-trabalhadores, condenando-os a uma espiral descendente. Os sargentos com qualificações técnicas ocupavam uma posição relativamente privilegiada. Mecânicos, eletricistas, carpinteiros e engenheiros eram designados para trabalhos para os quais seu treinamento se mostrava útil, geralmente oferecendo melhores condições do que o trabalho físico ao ar livre. Alguns relatos de sobreviventes mencionam casos em que seu treinamento profissional salvou suas vidas, pois eram necessários para tarefas especializadas que os mantinham em ambientes fechados durante os invernos mais rigorosos. O trabalho forçado tinha uma dimensão simbólica que os organizadores soviéticos sabiam perfeitamente explorar. O fato de prisioneiros alemães estarem construindo prédios nas cidades que haviam destruído ou tentado destruir durante a guerra era uma forma de reparação compreensível até mesmo para alguns dos próprios prisioneiros. Vários relatos registram a ambivalência de trabalhar na reconstrução de Stalingrado, Kharkiv ou Kiev. A consciência de reparar os danos causados por seu próprio exército era para alguns uma fonte de satisfação, enquanto para outros era simplesmente humilhação. A principal causa de morte entre os prisioneiros de Stalingrado em 1943 não foi a violência dos guardas nem as execuções, embora estas tenham ocorrido. Foi o tifo epidêmico, causado pela bactéria Rickettsia prowazekii e transmitido por piolhos. Nos barracões superlotados, sem água corrente para a higiene básica e com roupas que não podiam ser lavadas, a infestação por piolhos era generalizada. O tifo se espalhou como uma epidemia devastadora pelos campos nos primeiros meses de 1943. Os sintomas do tifo epidêmico incluem febre muito alta, de 40 graus Celsius ou mais, delírio, erupção cutânea e uma taxa de mortalidade que, em condições de desnutrição pré-existente, pode ultrapassar 40%. Entre os prisioneiros de Stalingrado, que já estavam no limite de suas forças físicas, a taxa de mortalidade por tifo foi muito maior. Os médicos militares alemães entre os prisioneiros que tentaram organizar algum tipo de assistência médica não dispunham de medicamentos e equipamentos e, em muitos casos, eles próprios adoeceram. A desnutrição grave foi outro fator determinante. Os médicos soviéticos que trabalhavam nos campos usavam o termo distrofia de terceiro grau para descrever o estágio terminal da desnutrição, quando o corpo já havia consumido toda a sua massa gorda e começava a degradar a proteína muscular, incluindo a do músculo cardíaco. A distrofia de terceiro grau era essencialmente uma sentença de morte no contexto dos campos, onde não havia meios para uma nutrição adequada durante a recuperação. Juntamente com o tifo e a desnutrição, a disenteria era desenfreada, agravada pela contaminação da água e pelas precárias condições sanitárias. A combinação dessas três doenças em corpos já debilitados produziu uma taxa de mortalidade que os documentos da NKVD registram com notável frieza burocrática. Em alguns campos, durante os meses de janeiro a abril de 1943, entre 2% e 5% dos prisioneiros morriam a cada semana.
Viktor Zemskov, o historiador russo que estudou os arquivos do GUPVI após sua abertura parcial na década de 1990, publicou dados em 1995, indicando que, dos 158.489 prisioneiros de guerra alemães que morreram em solo soviético entre 1941 e 1955, aproximadamente 45 mil foram registrados como tendo falecido entre 1º de janeiro e 30 de abril de 1943. Isso representa quase 29% de todas as mortes de alemães durante 10 anos de cativeiro, concentradas em apenas 4 meses. A mortalidade diminuiu significativamente a partir do verão de 1943 por diversos motivos. Os mais fracos já haviam morrido, restando um grupo de sobreviventes com maior resistência física. As rações melhoraram ligeiramente à medida que a situação militar soviética se estabilizava e as prioridades logísticas mudavam. Algumas medidas básicas de higiene foram introduzidas para conter o tifo. E o trabalho no campo começou a ser organizado de forma mais sistemática, o que também implicava um maior interesse por parte da administração soviética em manter viva uma força de trabalho que se mostrava economicamente valiosa. Entre 1944 e 1945, a taxa de mortalidade nos campos alemães caiu para níveis que, embora ainda altos em termos absolutos, já não eram catastróficos. O cruel paradoxo reside no fato de que a sobrevivência dos prisioneiros se tornava mais provável precisamente quando eles eram obrigados a realizar o trabalho mais intenso, pois esse trabalho justificava economicamente sua manutenção. Os prisioneiros que sobreviviam aos primeiros 18 meses tinham uma probabilidade razoavelmente alta de sobreviver ao restante do cativeiro. O perfil das vítimas da mortalidade em massa de 1943 não era aleatório. Os que morreram primeiro eram os mais fracos, o que tendia a se correlacionar com aqueles que tinham menor massa corporal previamente. Os homens mais magros, mais jovens e mais velhos. Paradoxalmente, os soldados com constituição robusta possuíam reservas de gordura que atuavam como um amortecedor nas primeiras semanas de inanição. Esse fator explica, em parte, por que a mortalidade foi proporcionalmente maior entre os soldados mais jovens do que se poderia esperar. Os médicos alemães que foram prisioneiros de guerra e tentaram documentar a situação sanitária depararam-se com um problema metodológico insuperável. Não dispunham de instrumentos de diagnóstico, os registros de óbitos eram informais e baseavam-se na observação clínica sem apoio laboratorial, e as autoridades soviéticas nem sempre permitiam o acesso aos alojamentos dos doentes graves. Os poucos relatórios médicos que sobreviveram, geralmente porque os médicos os levaram consigo, constituem documentos históricos inestimáveis sobre as patologias presentes, embora o seu âmbito estatístico seja necessariamente limitado. Comitê Nacional por uma Alemanha Livre. Em julho de 1943, enquanto pessoas morriam de tifo e desnutrição nos campos de concentração, uma reunião incomum acontecia em Krasnogorsk. Entre 12 e 13 de julho de 1943, um grupo de oficiais prisioneiros alemães, comunistas alemães exilados na URSS e representantes do Partido Comunista Soviético, fundaram o National Committee Freies Deutschland, o Comitê Nacional para uma Alemanha Livre. O evento foi transmitido pelo rádio em toda a Alemanha. A organização tinha um objetivo claro de propaganda: convencer os soldados alemães de que a guerra estava perdida e que depor as armas era a opção racional. Seus apelos, transmitidos pela Rádio Moscou, não se baseavam em um antifascismo ideológico, mas em argumentos pragmáticos. A guerra estava perdida. Stalin havia prometido que os soldados que se rendessem seriam bem tratados e teriam permissão para voltar para casa. Esses argumentos eram em grande parte falsos quanto ao tratamento, embora o fim da guerra tenha se provado correto. Entre os fundadores do comitê, havia alguns nomes que se tornariam importantes na história posterior. Wilhelm Pieck, um veterano comunista que se tornaria o primeiro presidente da RDA, participou da formação da organização a partir do exílio. O poeta e dramaturgo Erich Weinert foi eleito presidente do comitê. Entre os oficiais militares capturados que se juntaram ao grupo estava o general Walter von Seydlitz-Kurzbach, que havia sido comandante do 51º Corpo de Exército em Stalingrado
e se tornaria presidente da União dos Oficiais Alemães, uma organização afiliada ao comitê, mas independente dele. Von Seydlitz foi uma figura fascinante e trágica. Ele desobedeceu às ordens de Hitler durante o cerco, tentando organizar uma fuga não autorizada, e essa desobediência lhe custou o favor do Führer. Em cativeiro, sua amargura em relação ao regime, que ele considerava responsável pela destruição do Sexto Exército, o levou a colaborar ativamente com os soviéticos. Ele assinou proclamações, gravou mensagens de rádio e até propôs aos soviéticos que lhe permitissem organizar uma unidade militar de prisioneiros alemães para lutar contra Hitler, uma proposta que Moscou rejeitou por considerá-la contraproducente. A participação no Comitê Nacional ou na União de Oficiais tinha consequências duplas. Por um lado, melhorava as condições do prisioneiro colaborador, melhores acomodações, rações maiores, acesso a livros e um certo grau de liberdade de movimento dentro do campo. Por outro lado, rotulava o oficial como traidor aos olhos de seus camaradas não colaboradores, criando divisões profundas e duradouras entre os prisioneiros. Alguns dos que se recusaram a cooperar descreveram em suas memórias a hostilidade que sentiam por aqueles que consideravam traidores. Os que cooperaram argumentaram que seu objetivo era acelerar o fim da guerra e minimizar as mortes. O impacto real do Comitê Nacional na conduta dos soldados alemães na frente de batalha foi provavelmente mínimo. Os apelos via rádio foram amplamente ignorados ou recebidos com ceticismo. Proclamações lançadas de aviões sobre posições alemãs foram usadas como papel higiênico, segundo inúmeros relatos de veteranos. A importância do comitê não era militar, mas política. Ele representava o embrião da futura elite governante da Alemanha Oriental, o núcleo de quadros e simpatizantes comunistas que retornariam à zona de ocupação soviética com credenciais forjadas em cativeiro. O Comitê Nacional também tinha uma dimensão menos visível, mas significativa: a de uma rede de inteligência. Entre os prisioneiros que participavam de suas atividades, havia informantes da NKVD que relatavam as atitudes e os comentários de seus companheiros de prisão. Esse sistema de vigilância interna era visto com suspeita por muitos prisioneiros, adicionando uma camada de desconfiança a todos os relacionamentos dentro dos campos. Não se podia falar livremente sem calcular se a outra pessoa era um informante, o que fragmentava a solidariedade do grupo justamente quando ela era mais necessária. Sobreviventes que deixaram depoimentos escritos descrevem esse clima de suspeita como um dos aspectos mais corrosivos da vida nos campos, mais prejudicial em alguns aspectos do que as privações físicas. A influência do Comitê Nacional no cotidiano dos prisioneiros não cooperativos era fundamentalmente negativa. Aqueles que se recusavam a participar não apenas se privavam dos benefícios materiais que a colaboração acarretava, mas também eram submetidos à pressão social de ativistas do comitê que os acusavam de colocar em risco a sobrevivência coletiva por meio de sua resistência. Essa pressão assumiu várias formas, desde o argumento de que uma atitude antinazista era a única racional para homens que queriam sobreviver, até ameaças mais veladas sobre as consequências de uma reputação de ser irreconciliável com as autoridades do campo. Para compreender a experiência dos prisioneiros, é necessário ir além das estatísticas de mortalidade e descrever a textura de sua existência diária. A vida nos campos era, antes de tudo, uma constante luta contra a fome. As rações oficiais estabelecidas pela NKVD eram calculadas para manter um trabalhador vivo realizando trabalho físico moderado. Na prática, dependiam de o campo receber a totalidade de suas alocações, o que nem sempre acontecia, e de a administração local desviar parte dos suprimentos, o que ocorria com frequência. O alimento básico era o chi, uma sopa de repolho que os prisioneiros alemães aprenderam a preparar em inúmeras variações, dependendo dos ingredientes disponíveis. Pão preto de centeio, mingau de trigo sarraceno chamado kasha e, ocasionalmente, arenque salgado completavam a dieta básica. Os prisioneiros desenvolveram uma obsessão por comida que psicólogos que estudaram os sobreviventes décadas depois consideraram característica do transtorno de estresse pós-traumático associado à inanição prolongada. Os homens sonhavam com comida todas as noites, elaboravam mentalmente receitas para refeições caseiras e podiam passar horas discutindo os méritos comparativos de diferentes tipos de pão preto.
A economia dos campos utilizava cigarros como moeda universal. O tabaco era a moeda de troca para tudo: serviços, favores, informações, proteção. Os não fumantes tinham uma vantagem significativa, pois podiam guardar sua ração de tabaco para trocar por outros bens em vez de consumi-la. Um homem que soubesse consertar botas ou afiar facas podia melhorar consideravelmente sua situação trocando esses serviços por cigarros, que por sua vez eram trocados por comida adicional. Os prisioneiros que tinham acesso a materiais de trabalho, como madeira, metal ou tecido, fabricavam itens que trocavam com os guardas soviéticos ou com a população civil que encontravam durante seus turnos de trabalho fora dos campos. Havia tempo livre, embora escasso. Nos barracões, os prisioneiros organizavam atividades para manter suas mentes ocupadas. Aulas de idiomas, palestras sobre história ou matemática ministradas por oficiais com formação universitária, apresentações teatrais improvisadas e concertos. Alguns campos possuíam uma biblioteca com livros alemães selecionados, geralmente clássicos, e textos com clara orientação política. Aprender russo foi uma prática adotada por muitos prisioneiros não por convicção política, mas por necessidade pragmática. Saber como se comunicar com os guardas e supervisores civis facilitava a sobrevivência. As relações entre os prisioneiros refletiam as hierarquias militares originais, mas adaptadas às novas circunstâncias. Os oficiais, em princípio, tinham autoridade sobre seus subordinados, mas essa autoridade dependia dos recursos disponíveis para exercê-la. Um oficial que concordasse em colaborar com os soviéticos poderia obter privilégios que restauravam sua influência. Aquele que se recusasse poderia ser privado dos meios materiais de comando. A solidariedade entre os camaradas do mesmo regimento ou divisão era frequentemente mais forte do que a lealdade à hierarquia formal, e os grupos regionais, os Landsleute, funcionavam como redes de apoio mútuo. Doenças mentais e colapsos psicológicos eram frequentes, mas raramente diagnosticados ou tratados. O termo usado pelos próprios prisioneiros para descrever esse estado de desintegração mental e moral era Lagerkoller, literalmente loucura do campo. Manifestava-se como profunda apatia, incapacidade de levantar-se pela manhã, negligência da higiene básica e, às vezes, episódios de violência ou comportamento errático. Aqueles que sucumbiam ao Lagerkoller tinham uma chance de sobrevivência muito menor do que aqueles que conseguiam manter algum propósito diário, por menor que fosse. A dimensão religiosa da vida no campo é um aspecto que a historiografia tem demorado a abordar com a atenção que merece. Uma parcela significativa dos prisioneiros alemães eram cristãos praticantes e a impossibilidade de acesso a serviços religiosos regulares era vivenciada por muitos como uma privação adicional. Em alguns campos, cultos religiosos informais eram organizados, liderados por padres ou pastores que estavam entre os prisioneiros. As autoridades soviéticas toleravam essas práticas em graus variados. Em alguns campos permitiam-nas abertamente, em outros ignoravam-nas, e em outros proibiam-nas expressamente por serem consideradas incompatíveis com o programa de reeducação ateísta. A morte de um companheiro de prisão apresentava dilemas práticos e rituais que os sobreviventes recordam com particular intensidade. Não havia recursos para funerais individuais. Os corpos eram colocados em valas comuns, sem quaisquer ritos fúnebres. Para homens criados numa cultura que dava grande importância aos ritos funerários, a perspectiva de morrer nessas condições e ser enterrado dessa maneira era um dos aspectos mais perturbadores do cativeiro. Vários sobreviventes mencionam ter prometido a camaradas moribundos que informariam suas famílias sobre suas mortes, um compromisso que às vezes conseguiam cumprir ao retornar e outras vezes não. Um aspecto da vida nos campos que foi pouco discutido durante décadas foi a violência entre os próprios prisioneiros. A luta por recursos escassos, o acerto de contas entre os que colaboravam e os que resistiam, e a tensão que se acumulava nas condições de superlotação crônica geravam conflitos que por vezes escalavam para a violência física. As autoridades do campo intervinham seletivamente nesses conflitos. Incidentes envolvendo colaboradores sendo atacados por seus companheiros de prisão recebiam uma resposta punitiva mais severa do que conflitos entre não colaboradores.
Essa seletividade foi percebida pelos prisioneiros como uma confirmação de que o sistema soviético protegia seus colaboradores. Reeducação política, o programa soviético e a captura de Paulo. A partir de 1943, e de forma mais sistemática a partir de 1944, a administração soviética implementou um programa de reeducação política para prisioneiros alemães. O objetivo declarado era criar uma massa de alemães convictos do antifascismo que, ao retornarem ao país, contribuiriam para a construção de uma Alemanha diferente da Alemanha nazista. O objetivo não declarado era duplo: identificar os prisioneiros com maior probabilidade de serem úteis como agentes de influência e desmoralizar aqueles que resistissem. O programa incluía aulas obrigatórias de marxismo-leninismo ministradas por instrutores soviéticos ou por camaradas alemães do Comitê Nacional. Os prisioneiros eram obrigados a frequentar leituras de jornais, tanto soviéticos quanto do Freies Deutschland, o jornal do Comitê. Assembleias de autocrítica eram organizadas, onde se esperava que os prisioneiros reconhecessem sua responsabilidade pelos crimes do nazismo e sua conversão aos valores antifascistas. Aqueles que participassem de forma convincente eram recompensados com melhorias em suas condições. Aqueles que resistissem ou questionassem poderiam ser transferidos para campos com condições piores ou colocados sob vigilância especial. Os resultados do programa foram ambíguos. Uma porcentagem de prisioneiros, difícil de estimar com precisão, desenvolveu o que parecia ser uma convicção genuína. Homens que chegaram como soldados do Reich e retornaram como comunistas convictos. Outra porcentagem aprendeu a fingir a convicção necessária enquanto internalizava, em particular, o cinismo em relação ao sistema que os aprisionava. A maioria, segundo os depoimentos disponíveis, não se converteu nem fingiu consistentemente. Simplesmente ignoravam as aulas o máximo possível ou compareciam com a mente em outro lugar. Os instrutores soviéticos foram instruídos a não pressionar de forma muito agressiva, para não gerar resistência que fosse contraproducente ao objetivo da propaganda. A tática era mais de erosão gradual do que de confronto direto. Os prisioneiros que frequentavam as aulas com mais regularidade e participavam mais ativamente recebiam melhorias concretas em suas vidas diárias, criando um incentivo material para pelo menos fingir cooperação. Com o tempo, alguns daqueles que começaram a participar por razões puramente pragmáticas desenvolveram posições genuinamente críticas em relação ao regime que haviam servido. O programa de reeducação teve um efeito significativo na formação da elite política da RDA. Vários prisioneiros que passaram pelos campos e participaram ativamente do Comitê Nacional ou organizaram atividades políticas retornaram à zona de ocupação soviética com carreiras políticas já estabelecidas. Esses homens possuíam credenciais antifascistas que seus compatriotas da Alemanha Ocidental não podiam reivindicar. E essas credenciais lhes abriram portas dentro do sistema do SED, o Partido Socialista Unificado da Alemanha. A reeducação produziu, em um número pequeno, mas significativo de casos, conversões que duraram a vida toda. Homens que chegaram aos campos como nacional-socialistas convictos ou como meros seguidores da corrente principal na Alemanha da década de 1930 tornaram-se marxistas genuínos. A experiência do cativeiro, com sua completa inversão das relações de poder, sua dependência absoluta do coletivo para a sobrevivência e sua exposição forçada a narrativas alternativas sobre a guerra e o Estado, criou as condições para uma mudança ideológica que teria sido improvável em circunstâncias normais. Prisioneiros que rejeitaram ativamente o programa político e mantiveram publicamente suas convicções foram, em alguns casos, transferidos para condições de confinamento mais severas, mas também há evidências de que a resistência, quando coletiva e organizada, podia ser eficaz. Grupos de prisioneiros que concordaram entre si em uma resposta uniforme de não participação criaram uma massa crítica mais difícil de ser controlada pelos organizadores do programa. A solidariedade de grupo, que em outras circunstâncias era uma estratégia de sobrevivência, também funcionou como um escudo contra a pressão ideológica. Friedrich Paulus foi capturado em 31 de janeiro de 1943, no mesmo dia em que Hitler o promoveu a marechal de campo, uma promoção que muitos interpretaram como um sinal implícito de que se esperava que ele cometesse suicídio em vez de se render. Paulus não se suicidou,
Ele foi levado para Moscou, onde foi extensivamente interrogado por oficiais da inteligência soviética, e depois para uma vila nos arredores da capital, onde foi mantido em condições de vida relativamente boas. Durante o primeiro ano de cativeiro, Paulus mostrou-se relutante em qualquer forma de colaboração. A derrota o havia deixado em um estado de profundo desânimo, agravado por problemas de saúde. Ele recusou convites para se juntar ao Comitê Nacional para uma Alemanha Livre, argumentando que um oficial de sua patente não poderia agir contra o governo ao qual havia jurado lealdade enquanto esse governo permanecesse no poder. A tentativa de assassinato contra Hitler em 20 de julho de 1944 mudou fundamentalmente a posição de Paulus. A notícia de que uma facção do exército havia tentado assassinar o Führer pareceu libertá-lo da obrigação de lealdade que havia invocado por 18 meses. 3 dias após a tentativa, em 8 de agosto de 1944, Paulus assinou uma proclamação antinazista e ingressou formalmente no Comitê Nacional. Sua declaração foi transmitida para as frentes alemãs e teve um impacto propagandístico considerável, embora seu efeito sobre a conduta dos soldados tenha permanecido limitado. De agosto de 1944 até o fim da guerra, Paulus colaborou ativamente com os soviéticos. Ele redigiu proclamações, participou de transmissões de rádio e forneceu ao comando soviético informações detalhadas sobre as estruturas de comando e os planos de defesa alemães, que havia adquirido em sua posição anterior. Não está claro até que ponto essas informações foram militarmente úteis em 1944 a 1945, visto que Paulus ficou sem acesso a informações atualizadas por mais de um ano. A ação de maior impacto histórico de Paulus foi seu depoimento como testemunha nos julgamentos de Nuremberg, em 11 de fevereiro de 1946. Paulus testemunhou sobre o planejamento e a execução da invasão da União Soviética, confirmando que houve um planejamento sistemático da guerra de agressão e que oficiais militares de alta patente estavam cientes dela e participaram ativamente. Seu depoimento foi devastador para vários dos réus no banco dos réus e foi recebido com espanto pelos acusados, que não esperavam ver o marechal de campo comparecer. Após Nuremberg, Paulus retornou à União Soviética, onde permaneceu até 1953. Naquele ano, após a morte de Stalin, foi autorizado a se mudar para a Alemanha Oriental, onde viveu em Dresden com seu filho até sua morte em 1º de fevereiro de 1957, exatamente 14 anos após a queda de Stalingrado. Durante seus anos em Dresden, Paulus escreveu memórias, concedeu entrevistas e manteve um perfil público discreto. Ele não fez nenhuma tentativa de retornar à Alemanha Ocidental, onde poderia enfrentar acusações por suas atividades colaboracionistas. A estadia de Paulus na Alemanha Oriental foi acompanhada de perto tanto por Moscou quanto por Bonn. Para os soviéticos e seus aliados na Alemanha Oriental, sua presença tinha valor como símbolo do antifascismo em estágio final e como uma lembrança viva da derrota alemã. Para a Alemanha Ocidental, ele representava um incômodo. Paulus não era um prisioneiro mantido contra sua vontade, mas um homem que havia escolhido viver dentro do sistema comunista. Suas declarações de Dresden sobre a responsabilidade alemã pela guerra eram regularmente noticiadas pela imprensa do Bloco Oriental e eram motivo de irritação para as autoridades de Bonn, que não podiam simplesmente ignorá-las, dada a posição do homem que as proferia. A viúva de Paulus, Helena Constance Rossetti Solescu, havia falecido em 1949 na Alemanha Ocidental sem nunca mais ter visto o marido desde sua partida para a Frente Oriental em 1942. Paulus não compareceu ao funeral dela, nem pôde se despedir. Este é um dos detalhes mais comoventes em uma história repleta deles. Os últimos prisioneiros e o retorno à Alemanha. A rendição alemã em 8 de maio de 1945 não desencadeou uma libertação em massa de prisioneiros de guerra. Nos meses seguintes, alguns foram repatriados, geralmente os mais jovens, os gravemente doentes e os trabalhadores não qualificados que o sistema econômico soviético considerava descartáveis. Mas uma parcela significativa permaneceu nos campos por anos, sujeita a decisões motivadas por considerações políticas e não humanitárias. Em 1946, os soviéticos começaram a julgar categorias de prisioneiros por crimes de guerra.
Tribunais militares soviéticos condenaram milhares de alemães, alguns por crimes documentados, outros em julgamentos baseados em critérios mais obscuros. As sentenças geralmente eram de 25 anos de trabalhos forçados, e os condenados eram transferidos do sistema GUPVI para o Gulag comum, onde eram misturados com prisioneiros soviéticos e de outras nacionalidades. Em 1950, a maioria dos prisioneiros de guerra alemães capturados nos últimos meses da guerra havia sido repatriada, mas aproximadamente 15 mil alemães permaneceram em campos soviéticos, dos quais cerca de 10 mil haviam sido condenados por tribunais militares. E o restante estava detido por vários motivos. Alguns por serem considerados politicamente perigosos, outros por possuírem informações sobre instalações militares soviéticas que os detidos não queriam que chegassem ao Ocidente, e outros simplesmente porque a burocracia do sistema continuava funcionando sem qualquer urgência particular. As negociações que libertaram os últimos prisioneiros foram um dos episódios mais dramáticos do início da Guerra Fria. Em setembro de 1955, o chanceler Konrad Adenauer viajou pessoalmente a Moscou para se encontrar com Nikolai Bulganin e Nikita Khrushchev. O objetivo explícito era estabelecer relações diplomáticas entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética, relações que não existiam desde o fim da guerra. O objetivo implícito, e na prática mais urgente para a opinião pública alemã, era garantir a libertação dos prisioneiros ainda detidos em território soviético. As negociações foram tensas. Os soviéticos usaram os prisioneiros como moeda de troca em várias frentes. Queriam reconhecimento diplomático, queriam impedir que a Alemanha Ocidental se integrasse mais profundamente à OTAN e queriam uma declaração que não equiparasse o regime nazista ao Estado soviético como causa do sofrimento dos alemães. Adenauer cedeu no que considerava negociável e manteve sua posição no que considerava inegociável. O acordo firmado em 13 de setembro de 1955 estipulava que a União Soviética libertaria os cerca de 10 mil alemães condenados por tribunais militares, bem como quaisquer outros civis ou prisioneiros de guerra ainda em território soviético. Em troca, a Alemanha Ocidental estabeleceria relações diplomáticas com a URSS. O fato de a libertação de homens capturados em 1943, que em 1955 já estavam em cativeiro havia 12 anos, ter que ser explicitamente negociada ilustra com brutal clareza a natureza do sistema que os mantinha presos. Os trens transportando os últimos prisioneiros começaram a chegar à estação de Friedland, na região fronteiriça da Alemanha Ocidental, em outubro de 1955. O último transporte chegou em janeiro de 1956. As cenas em Friedland, documentadas por fotógrafos e câmeras de televisão, estão entre as imagens mais marcantes da Alemanha do pós-guerra. Homens de meia idade, muitos dos quais haviam ido para a frente de batalha aos 20 e poucos anos, retornando a um país transformado e irreconhecível, a famílias que continuaram a viver sem eles por 12 anos, a crianças que não se lembravam deles ou que haviam nascido após a sua captura. O retorno foi, em muitos casos, mais traumático do que qualquer um havia previsto. Os prisioneiros chegaram a uma Alemanha que, em muitos aspectos, não era a mesma que haviam deixado para trás. O país estava dividido em dois estados com ideologias opostas. As cidades de que se lembravam haviam sido bombardeadas e reconstruídas. A sociedade havia passado por um processo de silenciamento e normalização que não deixou espaço para os retornados. Muitos descobriram que suas famílias tiveram que se reorganizar para sobreviver. Esposas que haviam assumido o papel de chefes de família por 12 anos e que tinham suas próprias redes de apoio e rotinas estabelecidas. Crianças que cresceram com a imagem de um pai ausente e que tiveram dificuldade em se relacionar com esse estranho que chegou para ocupar um espaço em suas vidas. Em alguns casos, esposas que haviam formado novos relacionamentos e que agora enfrentavam as complicações legais e emocionais do retorno. O sistema de pensões e reconhecimento da Alemanha Ocidental tinha um procedimento estabelecido para a reintegração dos Heimkehrer. Em teoria, os anos passados em cativeiro seriam contabilizados para fins de aposentadoria e haveria assistência para a reintegração ao mercado de trabalho. Na prática, os sistemas eram lentos e burocráticos.
e muitos ex-presidiários descobriram que suas qualificações profissionais haviam se tornado obsoletas ou que os empregos que haviam deixado já estavam preenchidos. Mas o maior problema com o retorno não era econômico, e sim psicológico. Os sobreviventes de Stalingrado que voltaram em 1955 e 1956 passaram 12 anos em um ambiente onde demonstrar fraqueza era perigoso e onde falar sobre o que haviam vivenciado poderia ser usado contra eles. Desenvolveram hábitos de silêncio e contenção, que não desapareceram simplesmente ao cruzar uma fronteira. A maioria não falou sobre suas experiências, nem com suas famílias, nem com os psicólogos que tentaram estudá-los nos anos seguintes. A sociedade alemã da década de 1950 também não facilitava a discussão de suas histórias. O milagre econômico estava em curso, a prosperidade era o tema dominante e havia um consenso implícito de não se aprofundar muito no passado recente. Os que retornaram foram recebidos com alívio e afeto, mas suas histórias não eram bem-vindas em espaços públicos. A narrativa oficial tendia a apresentá-los como vítimas de uma guerra iniciada por outros, sem deixar espaço para a complexidade do que muitos deles haviam feito antes de serem capturados. Um estudo psicológico realizado no final da década de 1950 com ex-prisioneiros de Stalingrado revelou taxas significativamente altas do que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático, embora o diagnóstico não existisse com esse nome na época. Os sintomas incluíam pesadelos recorrentes, reações de sobressalto exageradas, intolerância a ruídos ou espaços fechados e tendência ao isolamento social. Muitos dos homens examinados descreveram a sensação de que nunca haviam realmente retornado, que uma parte deles havia permanecido na Rússia para sempre. Os homens que retornaram em 1955 chegaram à Alemanha Ocidental, que havia vivenciado o milagre econômico da década de 1950. Cidades bombardeadas haviam sido reconstruídas, as lojas estavam abastecidas com bens de consumo que não existiam na URSS de Stalin, e o padrão de vida era incomparavelmente superior ao dos campos. Esse contraste, que deveria ter sido motivo de alegria, foi, em muitos casos, desorientador. Os retornados não sabiam como se adaptar a uma sociedade de consumo completamente estranha a tudo o que haviam experimentado durante aqueles 12 anos. Vários sobreviventes que deixaram memórias escritas mencionam a dificuldade de discutir suas experiências com pessoas que não as haviam vivenciado. A lacuna de compreensão não se restringia aos fatos, mas também à escala e à natureza do sofrimento. Aqueles que estiveram nos campos tinham referenciais completamente diferentes para conceitos como frio, fome, medo e morte. Tentar comunicar esses referenciais a alguém que não os compartilhava gerava uma sensação de solidão que muitos sobreviventes descreveram como mais dolorosa do que o próprio isolamento do cativeiro. O choque cultural do retorno também teve uma dimensão concreta e material. Os homens que voltaram em 1955 chegaram à Alemanha Ocidental, que havia vivenciado o milagre econômico da década de 1950. Cidades bombardeadas haviam sido reconstruídas, as lojas estavam repletas de bens de consumo que sequer existiam na URSS de Stalin, e o padrão de vida era incomparavelmente superior ao dos campos. Esse contraste, que deveria ter sido motivo de alegria, foi, em muitos casos, desorientador. Os retornados não sabiam como se adaptar a uma sociedade de consumo completamente estranha a tudo o que haviam experimentado durante aqueles 12 anos. O homem que aprendera a valorizar um pedaço de pão escuro como uma iguaria preciosa se viu em um supermercado com 20 tipos de pão, nenhum dos quais era aquele com que sonhara no campo. O problema das testemunhas sem interlocutores foi uma das feridas mais silenciosas do retorno. Ex-prisioneiros que tentaram falar sobre suas experiências descobriram que o vocabulário disponível era insuficiente. As palavras que usavam para descrever o que tinham vivenciado, gulag, campo, distrofia, Lagerkoller, não tinham equivalente na experiência cotidiana de seus ouvintes. Quando tentavam traduzir essas experiências em termos mais acessíveis, perdiam justamente o que mais importava: a escala, a duração, a intensidade do sofrimento. Com o tempo, muitos optaram por nem sequer tentar. O manuscrito perdido de Gerlach.
Entre os homens capturados em Stalingrado estava um jovem oficial chamado Heinrich Gerlach, tenente do 14º Regimento Panzer, que durante seu cativeiro escreveu um romance autobiográfico sobre a batalha e o cerco. A história desse manuscrito é um dos episódios mais extraordinários da literatura de guerra do século XX. Gerlach começou a escrever nos campos soviéticos usando papel que obtinha de diversas fontes. O romance, que ele chamou de O Exército Traído, descrevia a batalha e o cerco da perspectiva de um oficial de patente média, com um nível de detalhe que só poderia advir da experiência direta. O manuscrito cresceu ao longo de meses, tornando-se um documento de considerável extensão. Em algum momento de 1944, a NKVD invadiu os aposentos de Gerlach e confiscou o manuscrito. Gerlach foi interrogado sobre o conteúdo do texto, que os soviéticos consideravam potencialmente subversivo, já que seu título, O Exército Traído, implicava uma crítica ao alto comando alemão, mas também podia ser interpretado implicitamente como uma denúncia das condições de cativeiro. O manuscrito foi arquivado e Gerlach foi transferido para condições mais restritivas. Quando Gerlach retornou à Alemanha Ocidental em 1950, tentou reconstruir o manuscrito de memória. O resultado foi um romance publicado em 1957 com o título original Die Verratene Armee, O Exército Traído, que se tornou um best-seller e foi posteriormente adaptado para o cinema. Mas Gerlach sempre soube que o que havia publicado era uma reconstrução imperfeita do que escrevera nos campos de concentração. O original fora mais cru, mais específico, mais próximo da experiência real. Durante décadas, acreditou-se que o manuscrito original tivesse sido destruído ou perdido no caos dos arquivos soviéticos. Gerlach morreu em 1991 sem jamais tê-lo recuperado. O que nenhum dos dois sabia era que o manuscrito original havia sobrevivido cuidadosamente arquivado pela NKVD, depois pela KGB e, finalmente, pelo FSB, o sucessor russo dessas organizações. Em 2012, o pesquisador alemão Carsten Gansel, trabalhando em arquivos que haviam sido parcialmente desclassificados após o colapso da União Soviética, descobriu o manuscrito original de Gerlach entre os documentos do FSB. O texto, com mais de 500 páginas datilografadas, estava em condições notáveis. Gansel passou os anos seguintes comparando o original com o romance publicado, identificando as diferenças e omissões. O texto original, finalmente publicado em 2016, sob o título Durchbruch bei Stalingrad, ou A Ruptura em Stalingrado, revelou-se significativamente diferente da versão de 1957. O original era mais explícito na descrição dos crimes cometidos pelas tropas alemãs na Frente Oriental, mais brutal na representação dos comandantes militares e mais ambíguo moralmente na avaliação do comportamento dos próprios protagonistas. A reconstrução da memória que Gerlach publicou em 1957 suavizou, consciente ou inconscientemente, vários dos aspectos mais perturbadores do texto original. O caso Gerlach não é único. Vários outros manuscritos escritos por prisioneiros de Stalingrado foram confiscados pela NKVD e depositados em arquivos soviéticos. Alguns deles provavelmente podem ser recuperados em arquivos russos, caso um pesquisador com os contatos e o financiamento adequados realize uma busca sistemática. A abertura parcial dos arquivos soviéticos após 1991 revelou um volume considerável de documentação sobre prisioneiros de guerra alemães que ainda precisa ser estudada a fundo. A descoberta do manuscrito de Gerlach também levantou questões sobre a natureza da memória e sua relação com o trauma. Acadêmicos que compararam o texto original com a versão de 1957 descobriram que as diferenças não eram resultado de censura deliberada imposta externamente, mas sim de autocensura que o próprio Gerlach internalizou ao reconstruir o texto de memória. Certos episódios que apareciam no original com toda a sua brutalidade foram suavizados ou censurados na versão publicada, não por instrução de qualquer editor, mas porque a mente de Gerlach, ao reconstruir o que havia vivido e escrito, operou o mesmo mecanismo de distanciamento protetor que caracteriza a memória traumática em geral. Mas nem todos os ex-prisioneiros de Stalingrado retornaram à Alemanha Ocidental.
Uma minoria, difícil de quantificar com precisão, optou por se estabelecer na zona de ocupação soviética que se tornou a República Democrática Alemã, RDA. Suas motivações eram variadas. Alguns eram comunistas genuínos que haviam chegado a essa convicção em cativeiro. Outros tinham família no que agora era território da RDA. Outros haviam assumido compromissos com as autoridades soviéticas que faziam da Alemanha Oriental seu destino lógico. E alguns simplesmente não tinham para onde ir no Ocidente. O caso mais notório foi o do general Walter von Seydlitz-Kurzbach, que retornou à RDA em 1955, após ter sido condenado à morte à revelia por um tribunal da Alemanha Ocidental em 1944 por suas atividades colaboracionistas. Na RDA, von Seydlitz não recebeu nenhum cargo militar ou político de destaque. Os comunistas da Alemanha Oriental não sabiam bem o que fazer com esse general aristocrático que havia colaborado com os soviéticos por uma posição ideológica que derivava mais do ressentimento de um soldado traído do que da convicção de um marxista. Ele viveu em relativa obscuridade até sua morte em 1976. Mais relevante para a estrutura de poder da Alemanha Oriental foi o caso do general Vincent Müller. Müller havia sido comandante do 12º Corpo de Exército na Frente Oriental e foi capturado em julho de 1944. Em cativeiro, colaborou ativamente com os soviéticos e tornou-se um dos oficiais mais comprometidos com o programa de reeducação. Quando retornou à Alemanha Oriental em 1948, foi incorporado à estrutura militar do novo Estado. Ascendeu ao cargo de vice-ministro da Defesa e foi um dos fundadores do Nationale Volksarmee, o Exército Nacional da Alemanha Oriental. A presença de ex-oficiais da Wehrmacht em posições de comando no exército da RDA foi durante anos uma daquelas realidades incômodas que nenhum dos dois estados alemães estava disposto a discutir. Na Alemanha Ocidental, a narrativa oficial apresentava o exército da RDA como um instrumento do totalitarismo soviético, incompatível com as tradições militares alemãs. O fato de esse exército ser parcialmente liderado por veteranos das mesmas batalhas travadas pela Bundeswehr era inconveniente para ambas as narrativas. A integração de ex-prisioneiros de guerra que haviam colaborado com a RDA criou tensões que o regime administrou com uma combinação de reconhecimento público seletivo e silêncio sobre os aspectos mais complexos de seus passados. O antifascismo era o mito fundador da RDA. O Estado se apresentava como uma ruptura radical com o passado nazista, construído por aqueles que resistiram ou rejeitaram esse passado. Ex-prisioneiros que se converteram ao antifascismo em campos soviéticos se encaixavam nessa narrativa, desde que não se fizessem muitas perguntas sobre quem eles haviam sido antes da conversão. O número total de prisioneiros de Stalingrado que se estabeleceram na Alemanha Oriental nunca foi contabilizado com precisão. As estimativas disponíveis sugerem algumas centenas, talvez um pouco mais de 1.000, se incluirmos aqueles que chegaram em diferentes ondas entre 1948 e 1956. A maioria levava vidas privadas com pouca relevância pública. Alguns trabalhavam na indústria ou na administração pública. Alguns poucos se tornaram professores universitários, transmitindo uma versão da história da guerra que combinava o antifascismo oficial com a experiência pessoal da derrota. Os números finais, o balanço de uma catástrofe. Estabelecer números definitivos sobre o que aconteceu aos prisioneiros de Stalingrado exige lidar com fontes que nem sempre concordam, arquivos parcialmente desclassificados e estimativas contestadas, até mesmo por historiadores especializados. O que se segue é a síntese mais precisa que o estado atual da pesquisa permite. Dos aproximadamente 91.000 homens capturados entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro de 1943, entre 40.000 e 50.000 morreram nas marchas da morte e em campos de trânsito antes de chegarem aos campos de destino permanentes. Este é o número mais impreciso, pois muitas dessas mortes não foram formalmente registradas ou os registros não sobreviveram.
Entre aqueles que chegaram aos campos permanentes, a mortalidade continuou em taxas devastadoras ao longo de 1943 e parte de 1944, principalmente devido a tifo, desnutrição e doenças relacionadas. No final de 1944, talvez outros 20 mil homens que sobreviveram às marchas iniciais tenham morrido nos campos. De 1944 a 1949, alguns prisioneiros foram libertados em ondas sucessivas, principalmente os mais jovens, os gravemente doentes e aqueles cujo trabalho era considerado dispensável pelo sistema soviético. A maioria dos libertados durante esse período foi para a zona de ocupação soviética, que se tornou a Alemanha Oriental. As estimativas de quantos prisioneiros de Stalingrado foram repatriados especificamente durante esse período variam de 2.000 a 4.000. Entre 1949 e 1955, aqueles condenados por tribunais militares e aqueles detidos por razões políticas ou de segurança permaneceram nos campos. Seu número diminuiu gradualmente devido a repatriações individuais e mortes. Na época das negociações de Adenauer, em setembro de 1955, menos de 500 daqueles que podiam ser identificados como sobreviventes de Stalingrado permaneciam na União Soviética. Os últimos a chegar à Alemanha Ocidental em janeiro de 1956 completaram o processo. Os condenados por tribunais militares soviéticos viveram, de 1946 a 1955, em uma situação jurídica distinta da dos prisioneiros de guerra comuns. Ao serem transferidos para o Gulag, perderam seu status de prisioneiros de guerra e se tornaram prisioneiros comuns de um sistema que permanecia em toda a sua brutalidade, o da era stalinista. Alguns foram designados para os campos mais remotos do Ártico ou da Sibéria Oriental, onde as condições eram tão extremas que a mortalidade permanecia alta mesmo entre os homens que sobreviveram aos primeiros anos de cativeiro. A anistia soviética de 1953, decretada após a morte de Stalin, abrangeu alguns dos prisioneiros alemães, mas não todos. A definição de quem estava incluído baseava-se em critérios que as próprias autoridades interpretavam de forma inconsistente. Alguns homens libertados em 1953 foram presos novamente pouco tempo depois, sob acusações reformuladas. A incerteza jurídica em que os prisioneiros viveram durante esses anos era, em si, uma forma de tormento. Eles nunca sabiam ao certo se a próxima decisão administrativa os libertaria ou os condenaria ainda mais. O balanço final, dos 91 mil capturados, aproximadamente 5 mil a 6 mil retornaram aos seus países de origem. Destes, 4 mil a 5 mil foram para a Alemanha Ocidental e o restante para a Alemanha Oriental, Áustria e outras nações cujos cidadãos haviam sido recrutados para o 6º Exército. A taxa de mortalidade em cativeiro foi de aproximadamente 94%, a mais alta registrada para qualquer contingente de prisioneiros de guerra ocidentais em qualquer guerra do século XX. O caso dos prisioneiros de Stalingrado não pode ser compreendido isoladamente do contexto mais amplo da guerra na frente oriental. Essa guerra foi desde o seu início em junho de 1941, uma guerra planejada de aniquilação. Os campos do Reich, onde milhões de prisioneiros soviéticos foram amontoados no inverno de 1941 a 1942, produziram uma taxa de mortalidade comparável à de Stalingrado. A diferença é que, no caso alemão, esse resultado não correspondeu a uma política explícita de extermínio, enquanto que, no caso dos prisioneiros soviéticos em poder dos alemães, havia essa intenção deliberada. Este contexto não diminui o que aconteceu aos prisioneiros de Stalingrado, mas enquadra-o numa lógica de violência recíproca que a guerra na frente oriental estabeleceu desde o seu início. Os soldados que marcharam para o cativeiro soviético em fevereiro de 1943 eram também os soldados que participaram, direta ou indiretamente, na guerra de conquista e extermínio que devastou a União Soviética desde junho de 1941. A complexidade moral desta realidade é parte do que torna tão difícil contar esta história sem recorrer a simplificações que traem a verdade dos acontecimentos. Para contextualizar este dado, dos prisioneiros de guerra alemães capturados pelas potências ocidentais,
Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, menos de 1% morreu. Dos capturados pelos soviéticos em todas as frentes ao longo da guerra, aproximadamente 35% morreram. O caso de Stalingrado, com uma taxa de mortalidade de 94%, é singular, explicado pela combinação das condições físicas dos prisioneiros capturados à chegada, a natureza do inverno russo de 1943, a falta de infraestrutura para gerenciá-los e a política soviética inicial de não priorizar sua sobrevivência. Uma perspectiva comparativa adicional. Ao examinar toda a guerra na frente oriental, os prisioneiros soviéticos em poder dos alemães apresentaram uma taxa de mortalidade de aproximadamente 58%, resultado de uma política deliberada de extermínio por meio da fome e do trabalho forçado. A taxa de mortalidade dos prisioneiros de Stalingrado é menor que esse número, mas isso não significa que seja resultado de uma política mais benevolente. É resultado de muitos terem morrido antes mesmo de serem registrados como prisioneiros e do fato de que a intenção soviética inicial em relação à sua sobrevivência não era planejada nem sistemática. A memória de Stalingrado na Alemanha foi construída em camadas sucessivas que refletem as mudanças na sensibilidade histórica de cada época. Na década de 1950, dominou a narrativa da vitimização. Os soldados do Sexto Exército eram apresentados principalmente como vítimas de Hitler, do inverno russo e das circunstâncias. Suas próprias responsabilidades como perpetradores de uma guerra de conquista e aniquilação foram relegadas a segundo plano. Essa narrativa encontrou expressão na literatura e no cinema. O romance Stalingrado, de Theodore Plivier, publicado em 1945 e escrito em parte durante o exílio soviético, foi um dos primeiros a oferecer um retrato brutal e pouco heróico da batalha. O Exército Vitorioso, de Gerlach, publicado em 1957, apresentou a perspectiva do oficial que não encontrou justificativa para a derrota. O filme Stalingrado, de 1959, dirigido por Frank Wisber, foi visto por milhões de alemães e estabeleceu imagens do sofrimento dos soldados que perduram no imaginário coletivo. A historiografia acadêmica demorou mais a questionar essas narrativas. Foi nas décadas de 1980 e principalmente de 1990 que os historiadores começaram a examinar com mais rigor a responsabilidade dos soldados do Sexto Exército pelos crimes cometidos na frente oriental antes da Batalha de Stalingrado. A exposição Crimes da Wehrmacht, que percorreu a Alemanha entre 1995 e 1999, com enorme impacto e controvérsia, abordou diretamente a participação do exército regular em crimes de guerra e a política de aniquilação. No 60º aniversário da batalha, em 2003, o debate na Alemanha já era mais complexo do que nos primeiros anos do pós-guerra. Historiadores especializados como Jörg Echternkamp publicaram estudos analisando tanto o sofrimento dos prisioneiros quanto a responsabilidade dos perpetradores. As cerimônias comemorativas incluíam tanto o reconhecimento do sofrimento alemão quanto a menção explícita dos crimes cometidos pelas tropas alemãs na União Soviética. Na Rússia, a batalha foi e continua sendo um elemento central da memória nacional. O nome da cidade foi mudado para Volgogrado em 1961, como parte do processo de desestalinização de Khrushchev. Mas a identidade histórica de Stalingrado permanece tão forte que em 2013, para o 70º aniversário da batalha, o parlamento da cidade votou para retornar ao nome Stalingrado durante o período de comemoração. O debate sobre o nome é sintomático de tensões mais profundas sobre como a Rússia se lembra da Segunda Guerra Mundial e qual o papel de Stalin nessa memória. O filme alemão Stalingrado, de 1993, dirigido por Joseph Vilsmaier, representou uma nova abordagem cinematográfica que se diferenciava de seus predecessores em vários aspectos. A representação dos soldados alemães não os idealizava nem os apresentava como vítimas inocentes, mas sim mostrava homens comuns envolvidos em circunstâncias extraordinárias, marcadas por sofrimento e cumplicidade. O filme foi visto por mais de 5 milhões de espectadores na Alemanha e exportado para diversos países, tornando-se uma referência cinematográfica sobre a guerra, ainda hoje utilizada em programas educativos.
Na Rússia, a memória de Stalingrado serviu a propósitos políticos sucessivamente diferentes. Com o colapso da União Soviética em 1991, houve um período de revisão histórica que incluiu um reconhecimento mais amplo do sofrimento soviético durante a guerra, incluindo as vítimas da repressão stalinista que também morreram na frente de batalha. Na Rússia do pós-guerra, Stalingrado recuperou seu papel como símbolo da resistência nacional, sendo invocado em contextos que vão desde discursos oficiais até a cultura popular. A Sociedade de Auxílio Mútuo de Ex-Combatentes e Prisioneiros de Stalingrado, fundada na Alemanha Ocidental na década de 1950, foi durante décadas o principal órgão a documentar os testemunhos dos sobreviventes e a pressionar o governo alemão para que não se esquecesse daqueles que ainda estavam nos campos soviéticos. Quando o último transporte chegou em 1956, a sociedade transformou sua função de um grupo de pressão política para guardiã da memória. O último grande encontro com participação significativa de sobreviventes diretos ocorreu no início da década de 1990. Em 2000, restavam na Alemanha menos de 100 sobreviventes identificados de Stalingrado, a maioria com idades entre 80 e 90 anos. O processo de luto para as famílias alemãs que desapareceram em Stalingrado tinha características particulares que o diferenciavam do luto por aqueles que morreram em combate. Quando um soldado morria na frente de batalha, a família recebia uma notificação oficial e havia um momento de encerramento, por mais doloroso que fosse. Aqueles que desapareceram em cativeiro soviético permaneceram em um limbo por anos, vivos em algum campo remoto, talvez mortos em algum lugar indeterminado, impossíveis de serem lamentados definitivamente. Algumas famílias alimentaram esperanças por anos que se provaram infundadas. Outras receberam notícias décadas depois, quando a abertura dos arquivos permitiu a descoberta de registros de óbito. Esse luto interrompido e retomado, às vezes separado por gerações, é uma das feridas menos visíveis de Stalingrado. Os vestígios que remanescem, arquivos, túmulos e perguntas sem resposta. Nos campos de batalha do que foi Stalingrado e num raio de dezenas de quilômetros, arqueólogos e pesquisadores continuam a desenterrar ossos. Décadas após o fim da guerra, a terra continua a revelar fragmentos dos combates. A Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, organização alemã responsável pela manutenção de cemitérios militares no exterior, administra a exumação e o sepultamento de restos mortais alemães, identificados e não identificados, desde a década de 1990. O cemitério alemão de Rossoschka, localizado a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Volgogrado, foi inaugurado em 1999, após anos de negociações entre o governo alemão e as autoridades russas. Mais de 50.000 soldados alemães repousam em seus túmulos, embora a maioria das sepulturas contenha múltiplos corpos não identificados ou esteja marcada apenas com uma data aproximada de falecimento. Cruzes de metal preto pontilham uma paisagem plana de estepe que não se assemelha em nada aos cemitérios militares da Europa Ocidental, com suas fileiras ordenadas de lápides brancas. A paisagem de Rossoschka parece feita para transmitir a magnitude do que ali aconteceu. Os arquivos russos continuam sendo a maior fonte de informação inexplorada sobre os prisioneiros de Stalingrado. Após a abertura parcial dos arquivos do FSB e do Ministério da Defesa russo na década de 1990, os pesquisadores tiveram acesso a uma quantidade considerável de documentação sobre o sistema GUPVI, registros individuais de prisioneiros e relatórios dos campos. No entanto, a abertura foi parcial e descontínua, e algumas coleções de arquivos relevantes permanecem classificadas ou não foram organizadas de forma a permitir uma consulta sistemática. O projeto de digitalização dos registros de prisioneiros de guerra, realizado em conjunto pelo Serviço Central Alemão de Informação às Vítimas da Guerra, com sede em Arolsen, e instituições russas, possibilitou a identificação de milhares de prisioneiros que antes constavam apenas como desaparecidos. Familiares de soldados do 6º Exército ainda solicitam informações sobre o paradeiro de seus antepassados. O número de casos encerrados aumenta a cada ano, mas o número de casos em aberto ainda é considerável. Uma questão histórica que os arquivos não responderam completamente é a dos prisioneiros que nunca foram registrados como tal.
Existem depoimentos de soldados capturados nos primeiros dias após a rendição, descrevendo grupos de prisioneiros sendo conduzidos para o interior da Rússia sem qualquer processo formal de registro, sem qualquer documento que comprovasse sua existência como cativos. Alguns desses homens podem ter morrido antes de chegar a qualquer campo, sem deixar qualquer rastro documental. O número de 91.000 prisioneiros, comumente usado como ponto de partida, pode, segundo alguns historiadores, subestimar o número real de capturados. A historiografia sobre Stalingrado é vasta em alemão e russo e consideravelmente mais limitada em outros idiomas. As obras de Rüdiger Overmans sobre as baixas alemãs, de Bianca Pietro-Enker sobre os prisioneiros de guerra e de Viktor Zemskov sobre os arquivos do GUPVI são as referências fundamentais. A abertura dos arquivos russos na década de 1990 possibilitou verificar e, em alguns casos, corrigir estimativas que circulavam há décadas, baseadas principalmente em depoimentos de sobreviventes. O que os arquivos confirmaram é que as estimativas anteriores eram geralmente precisas em suas ordens de grandeza, embora errôneas em detalhes específicos. O manuscrito original de Heinrich Gerlach, agora publicado, encontra-se nos arquivos do FSB em Moscou, mas também existem outros documentos lá que ninguém ainda leu. Cartas confiscadas, diários pessoais, depoimentos colhidos durante interrogatórios e registros médicos dos campos. Estas são as vozes de homens que, em sua maioria, já não têm descendentes para as reclamar, escritas numa língua que a maioria dos arquivistas russos já não lê, sobre eventos que a cada ano se distanciam mais da memória direta. Testes de DNA. Há em restos mortais exumados nos últimos anos, permitiram a identificação de alguns soldados que constavam como desaparecidos há décadas. Quando essas identificações são feitas e as famílias, geralmente netos ou bisnetos do soldado em questão, são notificadas, o impacto é imprevisível. Alguns recebem a notícia como um alívio, outros como a reabertura de uma ferida que pensavam estar cicatrizada. Em alguns casos, as famílias optam por não serem informadas. O abismo geracional altera a natureza do luto sem, contudo, eliminá-lo completamente. Há uma questão que a documentação disponível não consegue responder e talvez nunca consiga. O que aconteceu com os milhares de prisioneiros que morreram nos primeiros meses e cujos nomes não constam em nenhum registro? São homens que o sistema administrativo dos campos não conseguiu registrar porque morreram antes de serem classificados, ou cujos documentos se perderam no caos dos primeiros meses de 1943. Suas famílias receberam a notificação de desaparecidos em combate e muitas nunca mais tiveram notícias deles. O número exato dos que retornaram importa menos do que o número infinitamente maior daqueles que permaneceram sem nome naquela terra. Os debates acadêmicos sobre Stalingrado não se limitam à Alemanha e à Rússia. Nos países cujos soldados lutaram no Sexto Exército e cujos prisioneiros sofreram o mesmo cativeiro, o interesse historiográfico surgiu mais tarde. Na Romênia, na República Tcheca, na Eslováquia e na Áustria, a pesquisa sobre os cidadãos que estiveram em Stalingrado só começou de fato após 1989, quando o acesso aos arquivos soviéticos e a possibilidade de falar livremente sobre a guerra levaram a um revisionismo histórico que ainda está em curso. Os trabalhos de síntese mais recentes sobre os prisioneiros de Stalingrado têm necessariamente um caráter multinacional, algo que as primeiras décadas de pesquisa, focadas quase exclusivamente na perspectiva alemã, não conseguiram alcançar.